Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 451. Ops, desculpe. Acho que acumulei muitos bufos em mim e esqueci de desativá-los. Mas Atsuki Aozaki coçou a cabeça, um sorriso de desculpa surgindo em seus lábios. Ao ver a expressão de terror no rosto da garota, ele percebeu que dessa vez havia exagerado um pouco. Dito isso, ele não fez isso de propósito. Ao longo dos anos, ele se envolveu demais em explorar as aplicações da força da criação, e, em seu entusiasmo para criar um prato à altura dos lendários chefes da Academia Totsuki, acidentalmente se concedeu um bônus absurdamente poderoso. Infusão de conceitos. Esse era um dos muitos usos da força da criação. Ele costumava ativá-lo livremente em casa, e todos gostavam dos efeitos, então ele simplesmente se esquecia de desativá-lo. Só um segundo, vou desligar agora. Mas Atsuki disse com um sorriso, depois olhou para o teto como se sua mente tivesse ficado momentaneamente em branco, completamente aérea. Após alguns segundos, ele baixou lentamente o olhar e voltou sua atenção para a garota. Ele pegou a tigela que havia usado antes, cuidadosamente retirou uma colherada do mingau colorido, soprou suavemente e ofereceu-a a ela com carinho. Mas a garota não aceitou. Ela inclinou-se ligeiramente para trás, o rosto demonstrando resistência e desconforto, sua linguagem corporal dizendo claramente, prefiro morrer a comer isso de novo. Mas Atsuki soltou um suspiro silencioso e murmurou para si mesmo, rebaixando minha comida, é? Você tem ideia de quantas pessoas na Seireitei matariam para provar algo assim? Como o único chefe de classe especial da Seireitei, mas Atsuki Aozaki tinha absoluta confiança em suas habilidades culinárias. Mas ouvir Nozomi Kujo rejeitar categoricamente a refeição que ele havia preparado com tanto esmero foi um golpe pessoal em seu orgulho culinário. Ele estava convencido. Apenas uma mordida seria suficiente para que ela se apaixonasse pelo prato. Então, mas Atsuki continuou. Confie em mim. Agora é totalmente seguro, experimente uma mordida. Nozomi Kujo balançou a cabeça firmemente e disse com convicção. De jeito nenhum. Quem em sã consciência comeria uma coisa tão estranha? Mas Atsuki não desistiu. Vamos lá. Você só vai saber se é estranho se experimentar. De jeito nenhum. É bom. Nozomi ainda tentava resistir, mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Atsuki se moveu de repente, enfiando a colher em sua boca antes que ela pudesse impedi-lo. Pega de surpresa, ela mastigou instintivamente e depois engoliu. A atitude foi um pouco agressiva, mas o sabor era realmente incrível. Uma vez na boca, ela não conseguiu resistir. Mais importante ainda, a estranha sensação que ela tivera antes. Aquela força incontrolável que a impulsionava, havia desaparecido sem deixar vestígios. Quando Atsuki Aozaki viu Nozomi Kujo engolir a comida sem problemas, perguntou animado. E então? Eu disse que não estava mentindo. Agora você pode se vestir sem se preocupar com o que aconteceu antes. Nozomi Kujo assentiu levemente com a cabeça, reconhecendo que o sabor era realmente bom. Mas seus olhos se estreitaram em suspeita ao olhar para Atsuki, e ela perguntou curiosamente. Tinha um gosto bom. Mas como você conseguiu controlar algo tão estranho? Enquanto falava, seu olhar recaiu sobre o rosto de Atsuki, aproximando-se cada vez mais. O homem tinha um sorriso gentil e continuou a alimentá-la com cuidado. Tudo que ele fazia parecia atencioso, sem malícia. Contudo, os grandes olhos de Nozomi se estreitaram ligeiramente enquanto ela estendia lentamente a mão em direção à katana que estava por perto. Algo parecia errado. Nozomi Kujo não era tão ingênua. Ela se lembrava claramente. Nunca havia tido qualquer tipo de contato com aquele homem antes. Então, por que ele estava sendo tão gentil com ela, sendo que aquele era praticamente o primeiro encontro deles? Mesmo que ele fosse apenas uma pessoa bondosa, ninguém deveria ser tão descuidado com um completo estranho. Tudo aquilo era demasiado antinatural. Ela não estava nesse mundo há muito tempo, mas já compreendia o quão perigoso ele podia ser. Então, quem era ele exatamente? Já tendo tomado sua decisão, Nozomi hesitou por um instante. Seu primeiro pensamento foi nos capitães impostores criados por Kagerosa em Naba, mas ela rapidamente descartou a ideia. Se ele fosse realmente um dos subordinados de Kagerosa, já teria levado embora, não haveria necessidade desse joguinho infantil de casinha. E os verdadeiros capitães Shinigami da Seireitei também não andariam por aí usando um auri de capitão casualmente. Isso deixava apenas uma possibilidade. Ele era realmente um capitão do Gotei 13. Mas ao abrir a boca para falar, a verdade que pretendia revelar foi engolida à força. Não era que ela tivesse medo de estar errada. Nozomi Kujo detinha um status especial. Com a influência de Kagerosa potencialmente se espalhando até mesmo dentro da Seireitei, nem mesmo os capitães do Gotei 13 eram totalmente confiáveis. E agora? Por uma fração de segundo, ela hesitou, mas sua boca se moveu mais rápido do que seus pensamentos, e ela deu outra colherada do mingau colorido. Enquanto comia, ainda absorta em pensamentos, perguntou baixinho. Quem é você? Atsuki Aozaki exibiu um sorriso radiante, mostrando dentes brancos perfeitos. Meu nome é Atsuki Aozaki. Sua voz era cheia de calor e energia. Com seu jeito refinado, até as garotas mais tímidas hesitariam em responder. Mas antes mesmo da última sílaba se dissipar, os olhos de Nozomi se arregalaram. Você é Atsuki Aozaki, o capitão comandante do Gotei 13. Esse sou eu. Atsuki sorriu e ergueu o queixo com confiança ao ver a expressão dela congelar. Assim que o mingau começou a escorrer do canto da boca dela, ele estendeu a mão e casualmente limpou dos lábios dela com um dedo. Assustada com o toque, Nozomi nem teve tempo de mastigar.
agarrou a tigela e engoliu o resto de uma só vez. Mas Atsuki nem teve tempo de se impressionar com a dedicação dela em não desperdiçar um único grão. Antes que ele percebesse, Nozomi já havia pousado a tigela, se enrolado no lençol, descido da cama e parado bem na frente dele. Você é realmente Masatsuki Aozaki? Ela o encarou com os olhos cheios de dúvida e expectativa. Mas Atsuki acenou com a cabeça sinceramente para ela. Sem dúvida. Sob o olhar tenso e expectante dela, Masatsuki se virou, ergueu o polegar e apontou para trás. Ali em suas costas estava um auri de capitão daquele tipo que nem mesmo Senjumaru Shutara conseguia usar direito. Era confortável de usar, sem dúvida, mas Masatsuki nunca dissera estar satisfeito com aquilo. Mas o vestido de noiva que ele havia feito para Senjumaru com as próprias mãos, esse sim, ela havia gostado bastante. Ele ainda se lembrava daquela reunião de capitães, realizada para celebrar o casamento de uma das 5 grandes casas nobres. Todos estavam reunidos. Senjumaru finalmente fez o papel de modelo pela primeira vez, vestindo aquele vestido de noiva e fazendo um desfile de moda completo diante dos capitães. Quando Nozomi viu o grande caractere 1 em seu auri, sua expressão relaxou visivelmente. Era como se um fardo pesado tivesse sido tirado de seus ombros. Seus olhos recuperaram um brilho sutil. Então, com um olhar solene e sereno, ela endireitou a postura e fez uma reverência formal a Masatsuki Aozaki. Em tom sincero, ela disse: Capitão comandante, tem um pedido. Este assunto pode afetar a segurança da Seireitei, e possivelmente de todos os 3 reinos. Sob o olhar de Masatsuki, a garota lentamente ergueu a cabeça e começou a relatar em detalhes a conspiração entre Kagerosa Inaba e a família Ryodoji. Ela não escondeu nada, expondo cada detalhe, como se já tivesse decidido revelar tudo. Capítulo 452. É assim mesmo. A garota respirou fundo e olhou fixamente para Masatsuki Aozaki. Capitão comandante, neste momento, somente você, alguém que Kagerosa Inaba não pode replicar, tem o poder de salvar tudo. Precisamos encontrar os Shinenju antes da família Ryodoji, ou o plano deles terá sucesso. Masatsuki Aozaki ouviu atentamente toda a explicação dela, sem demonstrar surpresa ou confusão em sua expressão. Na verdade, ele já sabia a maior parte do que ela disse. A única informação que lhe chamou a atenção foi a lembrança do envolvimento da família Ryodoji. Ainda assim, ele permaneceu paciente e ouviu atentamente sem interrompê-la uma única vez. Após alguns segundos de reflexão, sua expressão tornou-se séria. Seu olhar penetrante fixou-se na garota, como se tentasse enxergar até as profundezas de sua alma. Você falou muito sobre o Shinenju. Mas e você? Ah, eu? Nozomi, cujo pareceu momentaneamente perdida sem saber como responder. Kagerosa Inaba, ele está tentando se fundir com você, não é? Masatsuki esfregou o queixo, falando com total seriedade. Seu tom era firme, como se ele já tivesse percebido tudo. Se ele tiver sucesso, então Nozomi Kujo deixará de existir. Sua voz era baixa e firme, carregada de peso. Apesar de suas palavras serem aterrorizantes, havia algo estranhamente reconfortante nelas. Isso não é importante. A segurança dos 3 reinos é o que importa mais. Suas palavras foram abruptamente interrompidas quando Masatsuki levantou a mão. Não se esqueça, foi você quem pediu minha ajuda. Você sabe o que isso significa, não sabe? Ajuda tem um preço. Seus olhos se tornaram mais penetrantes, e seu olhar a atravessou como 2 espadas. Um preço? Nozomi piscou, pega de surpresa. Por que ele estava falando de preço de repente? O capitão comandante do Gotei 13 não deveria proteger o mundo? Ela acabará de oferecer informações vitais para a segurança dos reinos. Ele estava mesmo pedindo pagamento? E o jeito que ele disse isso, pareceu tão suspeito. Falando em preço, dificilmente existe algo neste mundo mais valioso do que a vida. Masatsuki deu um tapinha leve na cabeça dela, exibindo um sorriso radiante e despreocupado, com todos os seus dentes brancos alinhados. Por mais estranho que pareça, não foi uma sensação desagradável. Nesse caso, o preço será a sua vida. O quê? Ela exclamou ofegante, piscando em confusão. Masatsuki esboçou um pequeno sorriso e falou com firmeza. Quer dizer, você não pode desistir da sua vida. Este mundo é perigoso demais. Você só estará segura se ficar ao meu lado. De agora em diante, para pagar esse preço, fique comigo. Eu vou te proteger. Ele disse isso com tanta naturalidade, como se fosse óbvio, completamente alheio à tempestade emocional que estava provocando. A garota ficou paralisada por um instante, uma sensação quente subindo em seu peito. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, uma batida repentina na porta os interrompeu. Bambieta entrou, fez uma reverência apropriada a Masatsuki e relatou respeitosamente. Mestre, Aizen enviou outra mensagem. Ele diz que é urgente e solicita seu retorno imediato à Sociedade das Almas. Nesse momento, Nozomi Kujo sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aizen, ela conhecia bem esse nome. Como tenente da 1ª divisão, sua posição era crucial, e até mesmo Kagerosa Inaba reconheceu sua força. Se Aizen estava convocando Masatsuki de volta com urgência, algo muito importante claramente havia acontecido. Será possível que Kagerosa já tenha feito sua jogada? Ela especulou ansiosamente. Talvez sua fuga do Dangai o tivesse enfurecido. Afinal, todos nasceram da mesma alma fragmentada, entrelaçadas pelo destino. Sua existência tinha como objetivo ajudar a alma original a dominar o poder de sua Zanpakuto. E agora, ela tinha se rebelado. Segundo o plano original, assim que cada fragmento dominasse sua Zanpakuto, eles deveriam se reunir, restaurando o homem original. Mas agora que ela havia escapado, não havia como Kagerosa Inaba deixar isso passar. O tempo estava se esgotando. Era preciso tomar uma decisão.
Continuar correndo e arriscar arrastar outros para o perigo? Ou sacrificar-se para ganhar tempo, para atrasar aquele homem perigoso? Instintivamente, ela se virou para Masatsuki Ozaki, buscando em sua expressão algum tipo de resposta. Mas tudo que ela viu foi ele balançando a cabeça suavemente, com uma expressão de resignação impotente no rosto. Não tem jeito. Vou voltar agora. Ah, certo. Avise a Sena para se preparar, levarei os dois comigo. Após falar, Masatsuki Ozaki se virou para a garota ao seu lado. Por que você está tão preocupado? O Gotei 13 é protegido por seu capitão comandante. Isso significa que eu os protejo. E você também. Olhando mais uma vez para as duas garotas, Masatsuki estava muito animado. Com um gesto através de Amenominaka, ele abriu um portal espacial. Assim, sem mais nem menos, Masatsuki Ozaki, Sena e Nozomi Kujo entraram juntos na Sociedade das Almas. Quer o fizessem de livre e espontânea vontade ou não, as duas garotas agora seguiam as ordens de Masatsuki. Enquanto seguiam em frente, nenhum guarda da patrulha se aproximou para questionar porque o capitão comandante estava passeando pelas ruas durante o horário de trabalho com duas garotas desconhecidas. Ninguém sequer pestanejou, eles claramente já estavam acostumados com isso. Que tipo de reputação esse homem tinha entre os Shinigami? As garotas estavam absortas em seus pensamentos quando a figura alta à frente parou. Mais 2 quarteirões e chegaremos à primeira divisão. Sua voz permaneceu calma e gentil, acalmando instantaneamente a inquietação em seus corações. Afinal, quão bom você é em lidar com garotas? Murmurou Sena fazendo um biquinho. Mas Atsuki não disse nada, apenas sorriu e acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Para quem ele está fingindo ser tímido? As duas garotas de estatura baixa reviraram os olhos ao mesmo tempo, claramente desaprovando seu comportamento. Mas, enquanto eles o criticavam silenciosamente em suas mentes, o sorriso no rosto de Masatsuki desapareceu repentinamente como uma maré que recua. Sem aviso prévio, ele ergueu o braço, traçando um semicírculo suave e arqueado no ar antes de estender um dedo longo e pálido. Um som metálico e nítido ecoou. Um brilho intenso de aço, uma lâmina incrivelmente afiada reluziu com um brilho arrepiante ao surgir. Num piscar de olhos, a arma colidiu violentamente com a ponta do seu dedo. O agressor claramente havia concentrado toda a sua força naquele único golpe. Foi rápido, absurdamente rápido, quase cortando o pescoço de Masatsuki em um instante. Mas naquele mesmo instante a figura imponente à sua frente, sólida e imóvel como uma montanha, moveu-se com uma rapidez fantasmagórica. Uma mão gigantesca surgiu e interceptou o golpe em cheio, de uma forma que nenhum Shinigami comum jamais conseguiria igualar. Capítulo 453. Num instante, inúmeras faíscas voaram, ofuscando os olhos. Os olhos antes aguçados como os de uma águia do agressor se arregalaram em choque, encarando incrédulos o homem que sem esforço algum, havia erguido a mão para bloquear o golpe. Que reflexos incríveis! Qualquer outro capitão, exceto talvez os de elite, jamais teria conseguido se esquivar da minha lâmina. O agressor admirou-se interiormente, mas não hesitou. Recuou rapidamente alguns passos, criando uma distância segura entre eles. Como se temesse que seu oponente pudesse decapitá-lo, ergueu sua longa espada acima da cabeça, segurando o cabo com ambas as mãos. O agressor tremia, aparentemente consumido pelo medo. Seu rosto estava pálido como papel e seus olhos revelavam um pânico indescritível. Mesmo assim, Masatsuki Ozaki achou a cena um tanto divertida, embora seu sorriso continuasse arrepiante. Capitão Ishin, o que está fazendo? Perguntou Masatsuki, embora sua mente já estivesse a mil, pensando em como demonstrar sua força extraordinária diante das duas jovens. Inesperadamente, Ishinshiba sorriu a um sorriso tão perturbador quanto o de um vilão, e riu alto. Capitão comandante, não há necessidade de fingir agora, não é? É apenas seu azar que os dois indivíduos de que precisamos estejam com você. Hoje é o seu fim. Assim que suas palavras foram proferidas, uma poderosa Reiatsu surgiu de todas as direções. Num piscar de olhos, o som de uma tempestade repentina ecoou no ar. Svi, svi, svi. Figuras ágeis materializaram-se como fantasmas, surgindo à vista. Ao observá-las mais de perto, perceberam que eram rostos familiares. O capitão da 2ª divisão, Yushiro Shien. O capitão da 6ª divisão, Byakuya Kushiki. O capitão da 8ª divisão, Shunsui Kyoraku. O capitão da 11ª divisão, Kenpachi Zaraki. O capitão da 13ª divisão, Jushiro Kitaki. Cada um deles exalava uma aura formidável, sua presença imponente e sufocante, indicando claramente intenções hostis. O súbito aparecimento desses 5 capitães pareceu solidificar o ar ao redor, tornando a atmosfera pesada e opressiva. Diante dessa cena avassaladora, as duas jovens inexperientes se sentiram intimidadas, e seus olhares se voltaram instintivamente para Masatsuki Ozaki em busca de conforto e apoio. Protejam-nas. Vou esticar as pernas, sussurrou Masatsuki tentando tranquilizá-las. Sena e Nozomi Kujo se sentiram perdidas, mas duas mulheres, vestidas com kimonos e exalando uma aura etérea, apareceram diante delas sem aviso prévio. Masatsuki então examinou os arredores, seu olhar afiado como uma lâmina. Deixem esses impostores comigo. Fiquem para trás por enquanto e garantam que a patrulha evacue a área. Entendido. A unidade de patrulha da 10ª divisão imediatamente começou a limpar a área. Independentemente de os capitães serem reais ou impostores, era senso comum que um Shinigami comum deveria se manter bem longe de uma luta contra um capitão. Naquele instante, uma barreira invisível se ergueu, como uma muralha de aço que atravessava o céu. Uma super barreira de Reiatsu. Os 5 capitães pressentiram o poder da barreira, e suas expressões se tornaram sérias. Claramente, alguém havia utilizado uma técnica defensiva extremamente poderosa. Masatsuki estreitou os olhos e cerrou o punho direito, desferindo um golpe para frente com força. Uma energia tremenda surgiu, impulsionando-se para frente com um ímpeto imparável. Bum!
Heiatsu colidiu, produzindo um ruído ensurdecedor. O punho de Masatsuki encontrou o chute de Yushiro Shien em cheio. As duas forças imensas se chocaram, gerando uma onda de choque que se espalhou em todas as direções. Num instante, pilares de chamas irromperam dos ombros de Yushiro, a força parecendo perfurar o céu. Esse poder não era inferior ao do original, talvez até mesmo superior ao do verdadeiro Yushiro. Simultaneamente, Masatsuki exerceu força através de seu braço. Com uma forte explosão, o corpo de Yushiro se despedaçou, espalhando carne em todas as direções. Ao presenciarem isso, os 4 capitães restantes ficaram atônitos. Derrotar um capitão com um único soco. Será que aquele homem era humano? Desperce, Senbon Sakura. Com um grito baixo de Byakuya Kushiki, a Zanpakuto em sua mão se transformou instantaneamente em milhares de lâminas reluzentes. Sob a luz cintilante, elas flutuaram pelo ar como pétalas de cerejeira caindo. Beba, Nozarashi. Do outro lado, Kenpachi Zaraki empunhou seu enorme cutelo e o golpeou contra Masatsuki Aozaki com a força de uma montanha desabando. Mas, diante de um golpe tão brutal, Masatsuki Aozaki apenas se moveu ligeiramente. Ele ergueu 2 dedos, como se estivesse espanando a poeira, tocou levemente a lateral da lâmina. A devastadora Zanpakuto se despedaçou assim, sem mais nem menos. Impossível. Olhando fixamente para a arma quebrada em suas mãos, Kenpachi Zaraki estava completamente atônito, incapaz de compreender o que acabará de acontecer. A chuva de pétalas que caiu sobre Masatsuki não provocou nenhuma reação, no máximo, uma leve coceira. Ele as ignorou completamente. Então, com um movimento casual do punho, a enorme cabeça de Kenpachi Zaraki explodiu como uma melancia madura demais. Os ventos floridos se agitam, o deus das flores canta, os ventos celestiais se agitam, o demônio do céu zomba. Katen Kyokotsu. Todas as ondas, tornem-se meu escudo. Todos os trovões, tornem-se minha lâmina. Sojo no Kotovari. Shunsui Kyoraku e Jushiro Ukitake finalmente terminaram de recitar os temíveis encantamentos de liberação da Zanpakuto, transmitidos pela linhagem de Genyuzai. Naquele instante, Jushiro Ukitake permanecia em silêncio à distância, com 2 espadas em punho, os olhos fixos na batalha que se desenrolava à sua frente. Shunsui Kyoraku, por sua vez, agiu com resolução inabalável. Sem hesitar, ele saltou para dentro de sua própria sombra. Num instante, uma lâmina sombria como breu surgiu debaixo dos pés de Masatsuki Aozaki, avançando com ímpeto feroz. Masatsuki reagiu instantaneamente à emboscada. Seu corpo estremeceu e ele disparou para cima com velocidade explosiva. Logo atrás dele, Shunsui Kyoraku emergiu das sombras, acompanhando sua ascensão no ar e se posicionando na mesma altura que Masatsuki, que estava em queda. Na Sociedade das Almas, Shunsui não podia voar livremente como um pássaro. Assim, nesse momento de urgência, ele tomou uma atitude decisiva. Ele gritou: branco. No instante em que a palavra foi proferida, Shunsui Kyoraku brandiu sua espada sem hesitar, golpeando em direção ao auri branco que cobria Masatsuki Aozaki. Esta foi uma das habilidades Shikai de Katen Kyokotsu, Irone. Quando uma cor específica é indicada, apenas os ataques direcionados à área coberta por essa cor serão eficazes. Além disso, quanto maior a área da superfície dessa cor em quem a invoca, mais poderoso se torna o ataque resultante. Mas ao mesmo tempo, isso também aumenta a área que eles expõem a ataques inimigos. E o inverso também é verdadeiro. Capítulo 454. Ao ver Shunsui Kyoraku brandir sua Zanpakuto em sua direção, os lábios de Masatsuki Aozaki se curvaram em um leve sorriso de desdém. Afinal, ele já havia empunhado Katen Kyokotsu antes, não era estranho a esse tipo de combate. Masatsuki sabia muito bem que a habilidade demonstrada por Kyoraku poderia parecer regida por regras à primeira vista, mas na verdade, não era esse o caso. O verdadeiro poder de Katen Kyokotsu provinha de sua profunda conexão com Heiatsu. Assim que Shunsui Kyoraku liberou sua Zanpakuto, ela gerou um domínio de Heiatsu único. Somente dentro desse campo as chamadas regras poderiam de fato ter efeito. Isso significava que romper com esse domínio e encontrar uma maneira de romper com ele não era tão complicado quanto parecia. Bastou uma onda avassaladora de Heiatsu, tão imensa que não pôde ser resistida, para destruir completamente o domínio. Com isso em mente, Masatsuki ergueu o braço sem hesitar. Num instante, uma torrente de Heiatsu em preto e branco irrompeu de dentro dele, surgindo como uma onda gigante. A força se espalhou como um céu desabando, caindo sobre Shunsui Kyoraku com uma pressão esmagadora. Sob o peso descomunal, os joelhos de Kyoraku cederam involuntariamente, ele quase caiu. Jushiro Ukitake avançou num piscar de olhos, quase como se tivesse se teletransportado, aparecendo diante de Kyoraku com ambas as espadas erguidas. Ele iniciou um ataque rápido, corte vertical, varredura horizontal, golpe diagonal, balanço ascendente. Cada movimento se sucedia em uma sequência rápida e implacável, as lâminas reluzentes formando uma densa teia de ataques. Contudo, Masatsuki permaneceu firme e inabalável, como uma montanha que não podia ser abalada. Usando apenas as mãos como lâminas afiadas, ele aparou cada golpe com precisão. Se o Ukitake não estivesse se movendo tão rápido, concentrado demais no ataque para registrar qualquer outra coisa, seu rosto teria demonstrado pura incredulidade. Alguém bloqueou a lâmina dele com as próprias mãos? Ele não era Isshin Shiba. O Ukitake sabia que Masatsuki era poderoso, mas eles eram apenas Heigai. Por mais precisos que fossem seus dados, eles só podiam imitar o que haviam observado. Eles não podiam saber tudo. Portanto, não foi surpresa que eles se deparassem com complicações imprevistas contra Masatsuki.
Se eles soubessem que ele fora capaz de bloquear golpes de Kenpachi Zaraki com toda a força usando as mãos nuas décadas atrás, talvez tivessem repensado sua abordagem. Claramente as informações que eles tinham não eram tão detalhadas. Mas Atsuki soltou uma risada leve, com os lábios se curvando levemente em um sorriso. As partículas espirituais que ele controlava se condensaram rapidamente em um Azalshi, com um movimento brusco para cima. Clang! As lâminas gêmeas de Ukitake foram cortadas com uma facilidade surpreendente. A lâmina não parou por aí. Ela varreu o pescoço de Ukitake. Uma cabeça voou pelos ares com perfeição, contudo, nem uma única gota de sangue tocou a lâmina. Embainhado. Uma cabeça decepada, mas a espada permaneceu imaculada. Após decapitar Jushiro Ukitake, Masatsuki Aozaki endireitou-se lentamente e olhou para frente. Tic. Vocês não são nada comparados àqueles idosos irritantes. Sua voz era calma, mas carregada de desprezo. Júnior, você está brincando de novo. Nosso Reiatsu foi especialmente refinado. É você que é forte demais. Shunsui Kyoraku sorriu ao responder, cravando suas espadas duplas no chão. No instante seguinte, uma onda de Reiatsu poderosa explodiu para fora. Bankai, Katen Kyokotsu, Karamatsu Shinju. Com um murmúrio baixo, uma figura feminina sombria composta de uma substância desconhecida surgiu atrás dele. Das lâminas gêmeas brotaram vários pinheiros negros e agulhas, e a paisagem ao redor escureceu num instante. No entanto, o Reiatsu que deveria ter gelado os ossos mal se mexeu com Masatsuki Aozaki. Ele sentiu apenas uma brisa suave passando por perto. Ao mesmo tempo, Masatsuki lançou um olhar por cima do ombro de Shunsui. Ele viu Byakuya Kushiki afrouxar o aperto em sua Zanpakuto, cuja ponta apontava para baixo enquanto afundava silenciosamente no solo ondulante. Bankai Senbonzakura Kageyoshi. Em meio às ondulações da terra, milhares de lâminas gigantescas emergiram em uníssono, uma visão majestosa. Mas o espetáculo durou apenas um instante. No segundo seguinte, as lâminas imponentes se estilhaçaram como pétalas de flores, fragmentando-se em inúmeras lâminas menores que se espalharam pelo ar. Vendo isso, Masatsuki Aozaki sorriu. Vamos lá, Byakuya-chan, isso ainda não é suficiente. Você precisa se esforçar mais. Como capitão recém-promovido, a força de Byakuya Kushiki era aproximadamente equivalente à de Yushiro Shien. Talvez um pouco superior, mas ainda muito aquém do nível dos dois superiores de Masatsuki ou de Kenpachi Zaraki. Até então Byakuya vinha permanecendo à margem, oferecendo apoio morno com ataques inofensivos. Masatsuki quase se esquecera de que ele estava ali. Agora ele percebeu. Ainda havia uma presença inofensiva no campo de batalha. Não me chame assim. Eu não sou seu subordinado. Byakuya franziu a testa, visivelmente desagradado. Graças à orientação cuidadosa de Sojun Kushiki, Byakuya nunca se tornou a figura fria e distante conhecida na história original. Por outro lado, pode ter sido a influência irreverente de Masatsuki que o tornou tão diferente de sua versão canônica. Masatsuki Aozaki, prepare-se para morrer. Os olhos de Byakuya se estreitaram, sua voz firme e gélida. Shukei, Akuteiken. Assim que suas palavras foram proferidas, a Zanpakuto nas mãos de Byakuya se transformou. Uma longa espada, formada por inúmeras pétalas, cintilava com uma imensa pressão espiritual. Ele canalizou toda a força das pétalas de Senbonzakura e do Heiryoku na lâmina. Ela resplandeceu com uma luz branca brilhante, como asas se desdobrando de suas costas. A figura de Byakuya desapareceu num borrão. Num piscar de olhos, ele reapareceu diante de Masatsuki e desferiu um poderoso golpe sem hesitar. Como mestre de espadas de Byakuya, Masatsuki sabia que essa era sua técnica mais poderosa. Mesmo tendo lutado com Byakuya inúmeras vezes, e acreditando ter alcançado o reino do divino, Masatsuki ainda não o via como uma ameaça. Com um baque surdo, a espada branca e brilhante se estilhaçou nas mãos de Byakuya. Um profundo corte atravessou seu torso. O sangue jorrou, espalhando-se pelo ar como flores carmesim. Então ainda não adianta? Ao ver seu camarada cair, o rosto de Shunsui Kyoraku permaneceu sereno, como se não se abalasse com o resultado. Na verdade, ele estava conduzindo um experimento, tentando usar o Reiatsu elevado de seu Bankai para influenciar Masatsuki com sua habilidade. Mas agora ele estava ali franzindo a testa, tomado por dúvidas e confusão. Sem manchas pretas, sem abismo sem fundo. Ficou claro que sua tentativa havia falhado. Ele simplesmente não conseguia entender. Com o Bankai ativo, ele deveria estar entre os Shinigami de elite, então como a diferença em Reiatsu ainda podia ser tão grande? Mas ele não teve tempo para refletir mais a respeito. Anteriormente, Kenpachi Zaraki usava um limitador para suprimir seu poder. Shunsui, por outro lado, havia demonstrado toda a sua força desde o início. E agora, tendo ativado o Bankai, seu corpo já começava a se desfazer, incapaz de suportar a tensão. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 455. Masatsuki Aozaki permanecia em silêncio sobre as ruínas, sua presença se fundindo perfeitamente à paisagem devastada ao seu redor. Seu olhar era frio e imóvel, fixo à frente. À medida que rachaduras começaram a se espalhar pelo corpo de Shunsui Kyoraku, o canto dos lábios de Masatsuki se curvou em um leve sorriso zombeteiro. Como esperado, uma falsificação continua sendo uma falsificação. Nem sequer conseguem lidar com um Bankai? Shunsui deu uma risadinha diante da provocação. A sua língua continua afiada como sempre, garoto. Ele embainhou lentamente as lâminas, como se já tivesse aceitado o resultado. Mas nesse instante Masatsuki percebeu que algo estava errado. Seus olhos se estreitaram. Os dois não estavam muito distantes um do outro, apenas alguns metros. Perto o suficiente para representar perigo, mas longe o bastante para travessuras. Ele percebeu que as mãos do impostor começaram a brilhar. Heishi concentrou-se rapidamente na ponta dos dedos. O homem sentado de pernas cruzadas, usando um chapéu de palha, esboçou um sorriso torto. Shimi no Dan, Itokiri Bazami Shizomi no Nodobui.
Num instante, um raio de luz fria rasgou o ar com precisão mortal, atingindo Masatsuki em cheio. Um fio de reishi cortou instantaneamente seu pescoço. Mas à distância, Shunsui Kyoraku franziu a testa. Algo estava errado. Não houve sensação de impacto. E de fato, o corpo decapitado de Masatsuki Aozaki cintilou, dissolvendo-se em partículas de luz brilhantes e desaparecendo sem deixar vestígios. E bem diante dele, o corpo de Masatsuki se reformou mais uma vez. Ele permaneceu ali calmo, com o olhar fixo em Shunsui, perdido em pensamentos. Esses capitães imitadores eram impressionantemente precisos, da aparência aos trejeitos, quase indistinguíveis dos verdadeiros. Mas Masatsuki não expressou seus pensamentos em voz alta. Ele simplesmente ficou olhando em silêncio. Então, com um movimento repentino, ele ergueu sua lâmina bem acima da cabeça. O brilho frio da arma chamou imediatamente a atenção de todos. Sem hesitar, ele o abaixou. O golpe foi de uma velocidade ofuscante. Shunsui planejava escapar com Shunpo, mas não havia tempo para reagir. Uma forte dor aguda o atravessou quando o sangue jorrou da ferida. Seu corpo desabou no chão mole e sem forças. Sua força vital se esvaiu e, em pouco tempo, ele se dissolveu em um monte de pó e cascalho, dispersando-se ao vento. O campo de batalha mergulhou num silêncio sepulcral. Apenas Masatsuki Aozaki permaneceu de pé, imponente, com sua lâmina imaculada ainda em mãos. Svi. Tarde da noite, Masatsuki Aozaki entregou as duas garotas às suas duas secretárias e ao terceiro oficial, e então fechou silenciosamente a porta do escritório do tenente. Voltei, Aizen-chan. Então, sobre o que você queria conversar? Enquanto a chuva batia freneticamente contra a janela fria, Masatsuki sorriu afetuosamente para o amigo. Mas ao ouvir aquele apelido, Aizen não pôde deixar de se sentir ligeiramente irritado como de costume. Você está agindo de forma muito casual. Com tudo o que está acontecendo, eu não esperava que o capitão-comandante ainda tivesse tempo para sair e se divertir. Masatsuki inclinou a cabeça. É mesmo tão sério assim? Aizen ficou paralisado por um instante. Bem, para esse homem talvez não tenha sido bem assim. Ele balançou a cabeça negativamente. Você conhece alguém chamada Okuyoshima? Okuyoshima? Masatsuki esfregou o queixo pensativamente. Antes que ele pudesse responder mais alguma coisa, Aizen continuou. É bem provável que ele seja o mentor de tudo isso. Ele já foi pesquisador na 12ª Divisão. Ele propôs o projeto Heigaia Central 46, a criação de réplicas de Shinigami para assumir missões perigosas no lugar dos Shinigami de verdade. Você não acha que pode haver alguma ligação entre esses Heigai e os impostores que vimos recentemente? Talvez. É óbvio que são a mesma coisa, zombou Masatsuki com evidente desdém. Tique. E eu pensando que você tinha algo importante a dizer. Só isso? Então, de repente, ele se lembrou. Depois que Kujo Nozomi acordou, ele ainda não tinha falado com Aizen sobre nada disso. Então ele revelou tudo o que sabia. Após ouvir tudo, Aizen assentiu levemente e murmurou. Isso esclarece tudo. O plano de Okuyoshima acabou sendo proibido pela Central 46, sob a alegação de que poderia colocar a Sociedade das Almas em perigo. Aizen deu um sorriso irônico enquanto continuava. Foi aí que comecei a trabalhar com ele. Eu o ajudei a evitar a prisão. Em troca, ele me ajudou a acessar os laboratórios subterrâneos do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Como parte do acordo, forneci a ele uma grande quantidade de valiosos recursos experimentais. Depois disso, ele desapareceu. O Gotei 13 tem um mandado de prisão contra ele desde então. Masatsuki escutou pensando consigo mesmo. Então foi você mesmo, seu desgraçado. Não é à toa que o projeto Heigai foi concluído tão cedo, foi graças à sua ajuda. Ele suspirou interiormente, sentindo-se um pouco impotente. Ainda assim, ele conseguia entender. Naquela época, a prioridade de Aizen era concluir o Ojioku. Tudo mais devia parecer trivial para ele. Heigai? Provavelmente apenas um projeto paralelo. Afinal, uma vez que se atinge o reino dos deuses, qual o sentido de replicar os fracos? De acordo com aquelas duas garotas, ele e a base principal da família Ryodoji estão escondidos em Dangai, disse Aizen. Já emitiu uma ordem em seu nome, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento está correndo para criar ferramentas para detectar almas modificadas. Mas honestamente não acho que devamos ter tanta pressa em eliminá-los. Masatsuki ergueu uma sobrancelha. Ah, é? Planejam agir contra os nobres e a Central 46. Aizen pescou, visivelmente surpreso com a rapidez com que Masatsuki o desvendou. Okuyoshima guardava rancor da Central 46. A família Ryodoji desprezava a Seireitei. E com a tecnologia Heigai capaz de imitar perfeitamente os Shinigami, a infiltração na Central 46 era uma possibilidade real e aterradora. Mesmo que ainda não tivessem agido, o simples fato de terem essa capacidade já era suficiente. Era a oportunidade perfeita. Após anos à frente do Gotei 13, Aizen percebeu que a autoridade do tenente da 1ª divisão e até mesmo do capitão-comandante ainda era muito limitada. Muitas coisas não podiam ser feitas enquanto as políticas nos limitassem. Era a hora de mudar o equilíbrio. Qual a vantagem de ter poder sem autoridade para usá-lo? 5 capitães atacaram você abertamente. Muitos membros do esquadrão testemunharam. E você conseguiu identificar os impostores. Ele parou de falar, mas a implicação era clara. Verdade ou não, quem está no poder decide a verdade. Mas e o velho? Percebendo a hesitação de Masatsuki, Aizen acrescentou no momento exato. Não é nosso dever proteger Seireitei? Justo. Nesse caso, antes que pudesse terminar, uma tosse suave o interrompeu por trás. Masatsuki se virou. Ali estava o velho careca, observando-o em silêncio. Mestre, custaria muito dizer alguma coisa primeiro? Você me assustou demais. Masatsuki deu uma risadinha meio repreendida, meio risonha, escutando no meio da noite. É melhor você não ficar bisbilhotando pela Academia Shin'o.
Se algum dia se espalhasse a notícia sobre o que os estudantes do sexo masculino conversam nos dormitórios à noite, eles seriam condenados à morte pela Central 46 sem dúvida alguma, sabe? Yamamoto não disse uma palavra, apenas deu uma risadinha baixa e sorriu de forma irônica. Ele sabia exatamente o quão forte aquele pirralho era. Não havia como Masatsuki não ter sentido sua presença. Aqueles comentários anteriores, claramente foram feitos apenas para ele ouvir. Capítulo 456. Yamamoto tinha ouvido dizer que vários capitães haviam se rebelado, então ele foi pessoalmente à primeira divisão para entender a situação. No caminho, ele refletia consigo mesmo. Teria seu jovem discípulo agido de forma imprudente, abusando da autoridade do capitão-comandante e fazendo algo excessivo que provocou a indignação coletiva dos capitães? Mas quando ele chegou, as notícias que ouviu foram devastadoras. Esse discípulo realmente o chocou. Um espasmo percorreu o canto do olho de Yamamoto. Tomar medidas contra o Complexo Central 46? O que isso queria dizer? Essa era a mais alta autoridade em toda Seireitei. Estou aposentado há apenas alguns anos, e agora você está tentando virar tudo de cabeça para baixo. Seus pensamentos corriam como uma torrente, e Geryusai Shigekuni Yamamoto rapidamente compreendeu o quão audaciosos eram aqueles dois jovens. A maré avassaladora já avançava com força, e Yamamoto afastou seus pensamentos perturbadores com pura determinação. Mas Atsuki Aozaki ainda poderia tratá-lo com um alto grau de respeito. Souzuki Aizen poderia ser conhecido em toda a Seireitei como um homem de modos gentis, mas ele apostaria qualquer coisa. Se esses dois realmente planejassem agir contra a cúpula do Complexo Central 46, não mostrariam nenhuma piedade. O que exatamente está acontecendo? A voz grave de Yamamoto ecoou. Ele fechou a porta, entrou lentamente na sala e sentou-se na cabeceira da mesa, com uma expressão calma e tranquila. Ele não demonstrou qualquer preocupação com a possibilidade de seu discípulo voltar sua espada contra alguém que há muito apoiava a nobreza. Os lábios de Masatsuki Aozaki se curvaram levemente em um sorriso discreto. Ele serviu uma xícara de chá quente, colocou-a delicadamente diante do velho e explicou calmamente. Parece haver um inimigo escondido nas sombras, capaz de replicar a aparência de um Shinigami, criando impostores com o objetivo de ameaçar a Seireitei. Como capitão-comandante, eu não podia simplesmente ficar parado sem fazer nada. O clima ficou tenso. Yamamoto liderou o Gotei 13 por mais de 1000 anos. Embora um tanto teimoso por natureza, estava longe de ser tolo. Após apenas algumas palavras, esse ancião experiente percebeu o que os dois homens mais jovens tinham em mente. Ele não pôde deixar de balançar a cabeça e suspirar. O que você está planejando? É pura loucura. Se um único passo der errado, as consequências podem ser irreparavelmente graves. Ele ergueu a xícara de chá, tomou um pequeno gole e continuou. A aristocracia governa Seireitei há mais de 1 milhão de anos. O melhor que conseguimos foi substituí-los pelo Complexo Central 46, substituindo o caos de uma era das trevas pelo Estado de Direito. Mas o que você está tentando fazer é subverter tudo, destruir regras que perduram há milhares de anos. Você realmente pensou bem, no que vem depois? Essa era a verdadeira fonte da preocupação do antigo capitão-comandante. Ele não se importava particularmente com o destino dos nobres. A única razão pela qual eles foram poupados há 1000 anos foi porque ninguém sabia o que fazer sem eles. A única coisa que realmente lhe importava era a direção que este mundo tomaria no futuro. E quanto a como seria esse futuro? Masatsuki Aozaki não teve resposta. Mas ele não precisava de uma, porque Aizen estava ao seu lado. Masatsuki Aozaki respondeu suavemente. Mestre, fique tranquilo. Nossa ação atual visa apenas eliminar alguns nobres, com o objetivo de obrigá-los a nos obedecer. Se esse caminho realmente não funcionar, ainda não é tarde para desistir. Nem podemos nos atrever a tentar. Mas Atsuki Aozaki sorriu gentilmente, com um brilho confiante nos olhos. Além disso, acredito nas habilidades do meu tenente, e ele certamente será capaz de administrar a Seireitei. Ao ouvir isso, Aizen endireitou-se ligeiramente, e o sorriso em seu rosto demonstrava ainda mais confiança. Yamamoto olhou para ele de relance, e um traço de dúvida brilhou em seus olhos. No entanto, ao ver a expressão de Aizen, repleta de confiança e determinação, seu coração não pôde deixar de se enternecer. Ao observar a expressão confiante de Aizen, embora Yamamoto ainda sentisse alguma ansiedade, assentiu lentamente com a cabeça. Afinal, aquele jovem discípulo era mais forte do que ele próprio, e era quase impossível subjugá-lo pela força. Além disso, ele não tinha muitos anos de vida restantes. Mesmo que ele conseguisse controlá-lo desta vez, quem o deteria daqui a algumas centenas de anos? Além disso, em termos de objetivos, se essa tentativa fosse bem-sucedida, seria sem dúvida algo excelente para a sociedade das almas. Às vezes, esses nobres corruptos podem ser irritantes. É bom que os jovens tenham iniciativa. Quem nunca foi jovem e experimentou impulsos e aventuras? Há 1000 anos, os tempos eram muito mais caóticos do que são agora, e mesmo assim, naquela época, as pessoas seguiam em frente, explorando constantemente novos caminhos. Se Masatsuki Aozaki acabar batendo a cabeça no caminho e sangrando até a morte, este velho aqui não será inútil. Como veterano, ele possui vasta experiência e pode intervir em momentos críticos. Pensando nisso, Yamamoto respirou fundo e tomou um gole do chá quente à sua frente. Ele não pediu mais detalhes, e esse tipo de coisa é melhor deixar para os jovens como eles. Ele era apenas um senhor idoso aposentado comum, e chegou a hora de deixá-lo partir. Ele observou o velho Yamamoto partir. Sena e Nozomi Kujo, acompanhadas por suas irmãs mais velhas, chegaram ao lado de Masatsuki Aozaki. Aos poucos, suas sobrancelhas relaxaram e eles sentiram um alívio. Afinal, o antigo capitão-comandante tinha uma reputação formidável. Eles temiam que ele os matasse para proteger o mundo. Sena virou a cabeça e perguntou suavemente. O que devemos fazer agora?
É muito perigoso deixar você vagar por aí, então é claro que você vai para casa comigo. Mas Atsuki Aozaki sorriu ao responder e ao mesmo tempo, liberou sua percepção espiritual, que instantaneamente cobriu toda a Seireitei. Então ele virou a cabeça, olhou para Aizen, juntou as mãos e disse com um sorriso: Então, deixarei tudo em suas mãos, Tenente Sama. Aizen franziu ligeiramente a testa e assentiu com a cabeça. Começaremos a operação amanhã. É melhor você estar preparado. Depois disso, ele se virou e foi embora. Sob o olhar respeitoso dos muitos Shinigamis, mas Atsuki Aozaki deixou o quartel da primeira divisão junto com as 5 garotas. No infinito Dangai, existe uma misteriosa bolha espacial. E em uma sala de pesquisa dentro dessa bolha espacial, um homem vestido com roupas de pesquisador olha atentamente para a tela à sua frente. A tela exibe dados assustadores. Caramba! O homem cerra os punhos, os olhos arregalados como se quisesse olhar através da tela, os lábios quase mordidos a ponto de escorrer sangue pelos cantos da boca. Droga! Aqueles desgraçados, perdemos mais 5. Ele rugiu frustrado. Será que aqueles idiotas da família Ryodoji estão tratando minha obra-prima como uma ferramenta para desperdiçar? A voz do homem estava carregada de raiva e ressentimento, como se fosse explodir a qualquer momento. Que bando de idiotas ignorantes, todos eles merecem morrer. Contudo, nesse instante, pareceu que ele subitamente se lembrou de algo, e sua expressão se distorceu instantaneamente, revelando um sorriso sinistro e estranho. Ele virou a cabeça e seu olhar recaiu sobre o outro homem ao seu lado. Kensei Muguruma, vá imediatamente e convide Ganryu Ryodoji para vir aqui. Diga a ele que tenho algo importante para discutir com ele, sussurrou o homem com um toque de astúcia na voz. Num canto da sala, o Shinigami com a aparência de Kensei Muguruma saiu das sombras. Ele inclinou a cabeça para ouvir as ordens do homem e em seguida, respondeu respeitosamente. Como ordenar, Kagerosa-sama. Antes mesmo de terminar de falar, ele usou o chumbo para sair da sala em velocidade vertiginosa. Capítulo 457. Após a saída de Kensei Muguruma, o rosto do homem escureceu e ele soltou um resmungo frio. Ele ergueu a mão e ajeitou casualmente o cabelo curto, de 2 tons de amarelo e verde, com a risca no meio, os olhos brilhando com uma luz sinistra. Não há necessidade de impaciência. Mas Atsuki Aozaki pode ser formidável, mas ele não lidera o Gotei 13 há muito tempo. Sua base ainda é superficial. Kagerosa Inaba estava sentado em sua cadeira, com uma das mãos apoiando o queixo enquanto murmurava para si mesmo. Matar 5 capitães bem na frente de todos aqueles membros do esquadrão, que espetáculo. Mas os jovens ainda são jovens, superficiais e impulsivos demais. Ele acha que os capitães são tão fáceis de matar? Um lampejo de desdém cruzou seu rosto. Ele claramente não via Masatsuki Aozaki como uma ameaça real. Aqueles idiotas no Complexo Central 46. Pelo menos desta vez, eles podem realmente ser úteis. Ele respirou fundo, acalmando a excitação. Dada a situação atual, ainda não era o momento de confrontar Masatsuki Aozaki diretamente. Afinal, ele era apenas um pesquisador comum. Não possuía um poder imenso. Somente depois de capturar Nozomi, Kujo e se fundir com ela, tornando-se Oku Yushima novamente, e assumir o controle total da Zanpakuto, ele teria a verdadeira confiança para enfrentar tudo. Quando esse momento chegasse, esqueçam Masatsuki Aozaki, nem mesmo Genryuzai Shigekuni Yamamoto seria digno de medo. De que serve a força bruta? Pode ela se comparar à minha inteligência inigualável? Sou o único capaz de criar uma obra-prima perfeita como Reigai. Vocês, cães leais do Complexo Central 46, aguardem só um pouco. Ao pensar nisso, os cantos da boca de Kagerosa Inaba se curvaram em um sorriso confiante. No entanto, naquele momento, o pensamento fugaz que lhe ocorrerá enquanto analisava os dados mais cedo retornou subitamente como uma sombra ameaçadora. Por que o Reigai enviado desta vez morreu tão rapidamente? Os 5 capitães que ele enviou para ajudar a família Ryodoji, embora talvez incapazes de derrotá-lo, deveriam ao menos ter sido capazes de atrasar Masatsuki Aozaki e ganhar tempo para eles. Esses não eram apenas Reigai comuns. Eram capitães aprimorados especificamente para Heiatsu. Mesmo deixando a batalha de lado, só o fato de identificar que havia algo de errado com eles, reconhecer que não eram os originais, deveria ter levado dias, talvez até mais. No entanto, do momento em que seu Heiatsu aumentou drasticamente até o momento em que seus sinais vitais desapareceram, não se passaram nem 30 segundos. O que alguém poderia fazer nesse tempo? Nem dá para terminar uma xícara de chá. Mas Atsuki Aozaki, como ele conseguiu fazer isso? As sobrancelhas de Kagerosa Inaba se franziram, depois se contorceram lentamente em uma careta. Mas mesmo que o homem conseguisse derrotar 5 capitães, e daí? Ele é o capitão comandante. Será que ele entraria em guerra com toda a Seireitei? Ao pensar nisso, Kagerosa Inaba deu um sorriso irônico. Mas Atsuki Aozaki, não me culpe por ser implacável. Se alguém tem culpa, essa culpa é sua, por ser impulsivo demais, exibicionista demais, imprudente demais. Você provocou isso. Ele deu uma risadinha, o som se transformando em uma gargalhada maníaca. Seus olhos brilhavam com crueldade e loucura, como se ele já pudesse ver a morte de Masatsuki Aozaki e a queda da Seireitei. Masatsuki Aozaki, você realmente acha que pode me deter? Que ingenuidade. Seireitei será o sacrifício que anunciará meu retorno. E você não será nada mais que um inseto sob meu calcanhar. Kagerosa Inaba rosnou entre dentes cerrados. Ele se virou e caminhou em direção ao laboratório, pronto para continuar executando seu plano. Ele faria questão de que Masatsuki Aozaki entendesse. Qualquer um que se opusesse a ele encontraria apenas um fim, a morte. Esse Masatsuki Aozaki. Mesmo depois de se tornar capitão-comandante, ele continuava o mesmo, sem profundidade e sem sutileza. O que exatamente aquele velho Yamamoto viu nele?
Na manhã seguinte, a primeira divisão rapidamente transmitiu as ordens do capitão-comandante às outras divisões, anunciando que a Seireitei havia sido infiltrado por indivíduos desconhecidos. Todos os capitães de divisão deveriam se apresentar à primeira divisão para receber equipamentos especiais desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Shinigami, e iniciar investigações internas em seus esquadrões. Entretanto, o próprio Masatsuki Aozaki liderou um grupo de membros da 11ª Divisão em um rápido deslocamento para Seijo Tokiorin, com a missão de garantir a segurança dos sábios e juízes do Complexo Central 46. Não se tratava de desconfiar dos membros do elenco da primeira divisão. Simplesmente algumas questões só podiam ser resolvidas por aqueles executores de sangue frio. No interior da Câmara do Conselho do Complexo Central 46, reinava uma atmosfera solene. Atrás de uma barreira após a outra, as autoridades mais poderosas de toda a Seireitei estavam reunidas. Dos 6 assentos mais altos, um juiz solitário, nitidamente não pertencente a nenhuma das 5 grandes famílias nobres, falou com uma voz rouca e envelhecida. Masatsuki Aozaki assassinou brutalmente 5 capitães nas ruas. Isso é pura rebelião. Seus crimes são imperdoáveis. Na minha opinião, devemos emitir ordens imediatas para que o Omitsukido se mobilize em segredo. Eles devem prender Masatsuki Aozaki e seus cúmplices. Ao mesmo tempo, declarem a toda a Seireitei que Masatsuki Aozaki e Souzuki Aizen são traidores. Com efeito imediato, emita um mandado judicial completo para a captura deles. Ao ouvirem essa proposta, vários sábios que outrora haviam demonstrado apoio a Masatsuki Aozaki franziram a testa. Contudo, nenhum deles manifestou oposição. Afinal, a presença deles ali visava salvaguardar interesses nobres. E o que Masatsuki Aozaki fez desta vez foi mais do que ultrajante: matar o herdeiro do clã Kushiki e até mesmo o chefe do clã Shien na frente de testemunhas. Se ele foi capaz de fazer isso ontem, quem poderia garantir que um dia ele não perderia a cabeça e voltaria sua espada contra os próprios sábios e juízes? Aqueles alinhados com as facções Kushiki e Shien, no entanto, não refletiram muito sobre o assunto. Em vez disso, suas expressões tornaram-se sutilmente estranhas, porque naquela mesma manhã eles já haviam recebido a notícia. O herdeiro do clã e chefe da família estavam vivos e bem, nem um fio de cabelo estava fora do lugar. O clã Kushiki havia realizado até mesmo uma reunião familiar no dia anterior. O jovem mestre, o chefe da família, o patriarca mais velho e os anciãos mais velhos se reuniram em um salão de conferências amplo e iluminado para discutir possíveis candidatas à futura noiva do jovem mestre. Corria o boato de que o jovem mestre havia se aproximado recentemente de uma plebeia, para a grande fúria do patriarca Jinrei Kushiki. Afinal, o clã Kushiki era uma das 5 grandes casas nobres, e Jinrei era um tradicionalista convicto. Como uma mera plebeia poderia ser autorizada a casar-se com alguém do clã? Assim, durante a reunião, o velho não se conteve, repreendeu duramente o jovem mestre e até lhe deu uma surra na frente de todos. Embora o jovem mestre se sentisse injustiçado, não ousou resistir. Felizmente, o atual chefe do clã interveio para mediar a situação, dizendo coisas como os jovens são impulsivos e é compreensível, o que evitou que o jovem mestre passasse por mais constrangimentos. Por fim, decidiram, ainda que com reservas, procurar uma noiva adequada para ele, alguém que protegesse a honra do clã e permitisse ao jovem mestre se adaptar às suas responsabilidades. Naturalmente, o jovem mestre discordou e agora tentava contornar a decisão. Infelizmente, aqueles sábios e juízes, agora presos a Seijo Tokiorin para o resto da vida, jamais testemunhariam com seus próprios olhos aquela cena que acontecia uma vez a cada 1000 anos. O policial do tribunal interno que acabará de receber a ordem paralisou. Algo claramente lhe ocorrerá, e ele hesitou por um instante. Mas como membro do Omitsukido, ele havia passado por um treinamento rigoroso. Independentemente de suas dúvidas ou insatisfações, ele tinha que obedecer às ordens de seus superiores sem questionar. Ele aceitou a ficha de comando e estava prestes a sair, quando o som de uma grande porta se abrindo ecoou por trás dele. Capítulo 458. Quem se atreve a entrar aqui sem ser anunciado? O policial do pátio interno se virou em choque. Antes que ele pudesse reagir, um jovem de cabelos castanhos e cacheados e óculos se aproximou com um sorriso suave. Sua expressão era calma, seu comportamento alegre e gentil. Ele vestia um auri branco sem mangas e um distintivo de madeira com o caractere estava amarrado ao seu braço. Os senhores do Complexo Central 46 apenas lançaram um breve olhar para o intruso antes de voltarem a atenção para a porta além dele. Ali uma figura alta permanecia emoldurada pelo solene portão de pedra, com um sorriso radiante no rosto, contudo, mesmo sob a luz do sol. Sua expressão causava arrepios. Masatsuki Aozaki, capitão-comandante do Gotei 13, e tenente Souzuki Aizen, por que vocês estão aqui? E você, o Gotei 13 só tem autorização para patrulhar o perímetro externo. Como você conseguiu entrar? Sacar suas espadas no salão do conselho. Vocês estão planejando uma rebelião? Guardas, alguém, prendam esses traidores imediatamente. Em meio ao clamor crescente de vozes repreensivas, um grito furioso ecoou. De passagens secretas, uma enxurrada de guardas Shinigami surgiu, trajando máscaras brancas e empunhando garfos de ferro. Seus movimentos foram rápidos. Em instantes, Masatsuki Aozaki e os membros do esquadrão da 11ª Divisão estavam cercados. Cercado por guardas e encarando sábios e juízes que os tratavam como inimigos, Aizen apenas sorriu com um toque de escárnio. Meus senhores, por que palavras tão duras? Viemos para protegê-los. Bobagem. O Complexo Central 46 tem seus próprios guardas, não precisamos da sua proteção. Sua entrada sem convite na sala do conselho é uma grave ofensa. Você claramente não tem respeito pela autoridade dos presentes. Exatamente. Capitão-comandante Aozaki, aconselho que se retire imediatamente. Ao ouvir essas palavras, um lampejo de desdém passou pelos olhos de Aizen.
Ele deu uma risadinha discreta. Ah, é mesmo? Dito isso, ele graciosamente retirou Kyoka Suigetsu de sua cintura, seu olhar detendo-se por um momento em um dos sábios. O coração daquele sábio estremeceu. Ao se deparar com o olhar frio de Aizen, uma onda de pavor o invadiu. Ele se virou para fugir, mas no instante seguinte, uma lâmina afiada perfurou seu peito. Antes mesmo que ele pudesse gritar, a longa katana cortou para cima, partindo do peito ao crânio. A câmara foi imediatamente transformada em uma cena de derramamento de sangue chocante. Um breve silêncio se instalou antes que uma voz enfurecida explodisse. Como ousam cometer um assassinato no salão do conselho? O que vocês estão esperando aí? Prendam esse criminoso. Meus senhores, não há motivo para pânico. Talvez devessem dar uma olhada nisto. Sem se perturbar, Aizen balançou a cabeça calmamente. Uma onda de Reiatsu invisível emanou de seu corpo, distorcendo o ar ao redor enquanto varria todo o salão do conselho. Ele se abaixou e retirou algo da poça de sangue. Os sábios e juízes semicerramaram os olhos, inclinando-se para frente para enxergar com mais clareza. Ele tinha em sua mão um globo vermelho, com formato semelhante a uma pílula. Mais surpreendente ainda, tanto o cadáver quanto o sangue no chão começaram a se desintegrar, transformando-se em cinzas. Será que isso é uma pílula de Kongan desenvolvida pela 12ª Divisão? Como o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami ousou criar algo assim? Um dos sábios não conseguiu conter a exclamação. Por se tratar de uma ferramenta experimental crucial diretamente ligada à segurança dos Shinigami que operam no mundo dos vivos, qualquer pesquisa relacionada ao Jikongan precisava ser relatada ao Complexo Central 46 desde o início. Embora esses sábios raramente saíssem de seus aposentos, ainda assim conseguiam reconhecer tal objeto à primeira vista. A cor podia ser diferente, mas era inconfundivelmente uma pílula de Jikongan. Mas então, como é que aquele sábio acabou com uma dentro do próprio corpo? Esses homens não eram tolos. Bastou um instante de reflexão para que uma ideia aterradora lhes ocorresse. Com um leve beliscão dos dedos, Aizen esmagou a pílula como se fosse uma bala. Vocês estão enganados, meus senhores. Embora isso tenha alguma relação com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, a verdadeira responsabilidade recai sobre vocês. O que você disse? Você se lembra de Oku Yushima? E do seu projeto Ponta de Lança? Oku Yushima? Nunca ouvi falar dele. Quem é aquele? Os sábios e juízes trocaram olhares perplexos. Claramente, um pesquisador de baixo escalão da 12ª Divisão não era digno de ser lembrado por essas autoridades, mesmo que suas decisões quase tenham arruinado sua vida. Mas na opinião de Masatsuki Ozaki, essas pessoas haviam provocado a situação. Se não aprovassem a pesquisa, poderiam simplesmente tê-la encerrado. O homem ainda nem tinha feito nada e suas intenções iniciais eram boas. Condená-lo sumariamente seria cruel demais. Aizen estava de pé no centro do salão do conselho, o chão sob seus pés brilhando com uma luz, fazendo parecer um orador elegante e sereno no palco. Este aqui não é um sábio de verdade, mas um Reigai, uma réplica artificial criada por Oku Yushima. Há 100 anos, ele propôs o projeto Ponta de Lança com base nessa pesquisa, mas todos vocês o rejeitaram. Ele nutria esse ressentimento e eventualmente buscou vingança, substituindo secretamente sábios e juízes por seus Reigai. Os piores temores dos sábios se confirmaram. Um arrepio percorreu suas espinhas. Ao ouvir alguns deles começarem a respirar com dificuldade, Aizen zombou. Não há motivo para pânico, meus senhores. O Gotei 13 já desenvolveu uma maneira de identificar Reigai. Para garantir a sua segurança, aqueles cujos nomes forem chamados, por favor, venham conosco. Os guardas no salão trocaram olhares, sem saber o que fazer, e então olharam para os 6 assentos mais altos. Capitão comandante, a palavra é sua. Uma voz ecoou de cima. Todos se viraram na direção dela e viram que era o juiz do clã Xien, antes de desviarem o olhar novamente. Todos sabiam que o clã Xien e o clã Aozaki eram aliados. Não fosse o clã Kushiki manter-se neutro na superfície, e o clã Shiba ainda carecer de influência após seu recente retorno. Todos aqui já teriam se tornado parte do povo de Masatsuki Aozaki. Não haveria espaço para as outras famílias sobreviverem. Com o juiz tomando a iniciativa, os outros o seguiram, todos exceto aquele que havia pedido a prisão de Masatsuki Aozaki. 5 juízes foram suficientes. Os demais sábios concordaram em uníssono. Masatsuki Aozaki olhou para aquele juiz solitário e disse em voz grave: Takeaki-sama, você virá conosco. Ele se virou para os membros do esquadrão que estavam atrás dele. Derrubem-no. Se ele resistir, matem-no. Os Shinigami avançaram com suas lâminas desembainhadas, gritando alto, completamente alheios ao fato de que seu alvo poderia ser um oficial de alta patente. Os sábios começaram a entrar em pânico. Alguns tentaram gritar em meio ao caos, na esperança de deter o avanço feroz dos membros do esquadrão. O juiz, sentado em sua posição elevada, observava em choque enquanto o Shinigami entrava sem hesitar. Finalmente, ele não conseguiu mais manter a calma. Que ultraje! Seus tolos, soltem-me. Eu sou o juiz. Seja você Takeaki-sama ou não, o Gotei 13 determinará isso. Aizen respondeu com um sorriso, brandindo levemente a espada desembainhada. Meu conselho? Não se esforce em vão. Caso contrário. Por um instante, o salão do conselho ecoou com os gritos dos sábios e os rugidos dos Shinigami. Aqueles que obedeceram foram escoltados para fora do local. Aqueles que resistiram foram executados no local. Esse era o estilo brutal e direto da 11ª Divisão. Os juízes encaravam Masatsuki Aozaki, que estava ao lado de Aizen observando tudo, e não conseguiam evitar sentir um arrepio na espinha. Este novo capitão-comandante não se parecia em nada com Yamamoto. A era de brincar de casinha havia acabado. Embora já tivessem previsto o futuro há muito tempo, os juízes só puderam sentir um amargo arrependimento ao perceberem que eram completamente impotentes para impedi-lo.
Capítulo 459. As ações impactantes do Grupo Central 46 reverberaram pela Seireitei como nunca antes. Para a consternação dos nobres, porém, isso era apenas o começo. Pouco depois da execução do juiz Takeaki, as forças militares privadas secretamente formadas pelas principais casas nobres, compostas por guerreiros familiares e capangas contratados, foram presas uma após a outra pelo Gotei 13. As notícias chegavam de todos os lados, e o que eles descobriram os deixou atônitos. O responsável por tudo isso era ninguém menos que Masatsuki Aozaki, o capitão comandante que deveria servir à nobreza. Todos sabiam o quão poderoso Masatsuki havia se tornado, tanto em força quanto em influência. Mas esse nível de audácia foi como levar um tapa na cara na frente de toda a sociedade das almas. Não, foi como se seus rostos estivessem sendo pisoteados. Essa situação se prolongou por dias, e os nobres finalmente não aguentaram mais. Furiosos, eles avançaram em direção à primeira divisão, exigindo uma explicação. Em meio ao clamor, Masatsuki Aozaki saiu lentamente do quartel da primeira divisão. No momento em que o viram, os nobres engoliram em seco instintivamente, alguns até querendo recuar. Mas depois eles caíram em si. Eles eram nobres. O que Masatsuki poderia fazer? Matá-los a todos? Mesmo que ele ousasse, será que Yamamoto permitiria? Capitão comandante, desta vez você foi longe demais. Nossos subordinados não fizeram nada de errado, e mesmo assim vocês os prenderam. O Gotei 13 não tem esse tipo de autoridade. Masatsuki lançou um olhar para a multidão enfurecida à sua frente, divertindo-se interiormente. Esses tolos pomposos abusavam de seu poder diariamente graças aos seus títulos de nobreza. Se ele não tivesse também um alto status na nobreza, provavelmente o tratariam como um servo. Agora eles tremiam porque seus interesses haviam sido atingidos, estavam furiosos e humilhados. Mas Masatsuki não os levou a sério. Ele falou devagar. Meus senhores, creio que todos estejam cientes. Tenho meus motivos para fazer o que fiz. Nesse momento os nobres se revoltaram. Que razões? Nossos homens são inocentes. Você está abusando do seu poder. Masatsuki apenas sorriu levemente diante do clamor deles. Ele não estava disposto a perder tempo discutindo. Em vez disso, foi direto ao ponto. Diga-me, você realmente acha que eu prenderia pessoas sem motivo? Se seus subordinados fossem realmente inocentes, eu teria agido com tanta facilidade? Isso silenciou os nobres. É claro que eles sabiam que seus subordinados tinham um comportamento suspeito até certo ponto, mas não esperavam que Masatsuki mencionasse o assunto de Heigai. Por um instante, nenhum deles soube como reagir. Ao perceber o silêncio deles, Masatsuki prosseguiu. Gostaria de lembrá-lo. Como capitão comandante do Gotei 13, tenho autoridade para investigar quaisquer ações que ameacem a segurança da sociedade das almas. Se seus subordinados são inocentes, ou mesmo se vocês mesmos são, não cabe a vocês decidir. Isso será determinado por meio de uma investigação adequada. Ele se virou para os guardas. Levem essas pessoas. São claramente impostores que ousam se passar por nobres senhores. Isso é um crime imperdoável. Prendam todos eles. Dito isso, Masatsuki se virou e voltou para dentro, deixando os nobres atônitos olhando uns para os outros. O que ele quis dizer com isso? Foi então que eles perceberam. Masatsuki Aozaki não estava blefando. Se continuassem insistindo, só atrairiam mais problemas para si mesmos. Sem outra alternativa, os nobres se retiraram da primeira divisão em desgraça. Mas mesmo que quisessem ir embora, já era tarde demais. Olhando em volta, viram os dois lados da rua lotados de pessoas, ombro a ombro, bloqueando todas as saídas. Naquele instante, os nobres senhores ficaram paralisados, seus corpos tremendo incontrolavelmente. Tenente Sama, Lady Aozaki, Capitão Zaraki. O que exatamente vocês estão tentando fazer? Perguntou um deles com a voz trêmula. Nenhum de vocês ouviu o que o capitão comandante acabou de dizer? Vocês não estão limpos. Terão que passar por uma inspeção. Aizen Souzuki respondeu calmamente, permanecendo ao lado de Hanjiko Matsumoto, enquanto do outro lado da multidão, Kenpachi Zaraki já estava pronto para atacar. Os nobres, cientes da guerra no inferno, ficaram arrepiados ao ver os três reunidos ali. Tenente, isso não tem graça. Usamos o equipamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami para testes. Não há absolutamente nada de errado conosco. Antes que pudesse terminar, uma dor aguda atravessou seu peito quando uma lâmina o cruzou. Que absurdo! As ferramentas do Instituto são rigorosamente controladas. Onde você conseguiu acesso a elas? Guardas, prendam-nos imediatamente. Embora Aizen tenha dito prendam, seus subordinados desembainharam suas lâminas reluzentes e avançaram diretamente contra a multidão. Os nobres perceberam imediatamente. Eles não estavam ali para prender ninguém. Estavam ali para matar. Era uma armadilha, cuidadosamente planejada. Uma armadilha desde o início. O jornal da 9ª Divisão de amanhã provavelmente traria a seguinte notícia. Na noite passada, um grupo de criminosos descarados se fez passar por nobres e ousou invadir o quartel da 1ª Divisão. Uma audácia inacreditável. Felizmente, nossos bravos e destemidos membros do Gotei 13 os detiveram imediatamente. Os nobres, outrora arrogantes e destemidos, agora tremiam de medo e desespero. Ninguém queria morrer aqui. Mas a 11ª Divisão não se importava com o quão assustados eles estavam. Com as zanpakutos em punho, eles investiram como feras famintas contra a multidão, abatendo os nobres sem hesitação. Num piscar de olhos, a rua branca e imaculada ficou encharcada de sangue, como se estivesse coberta por um tapete carmesim. Com os nobres sob custódia, Masatsuki Aozaki se virou e viu Nemukuro Tsushi entrando pela porta. Ela imediatamente se agarrou ao seu braço. Seu gesto entusiasmado contrastava fortemente com a expressão severa em seu rosto, despertando curiosidade. Masatsuki perguntou, como foi a missão de hoje? Nemu assentiu calmamente.
De acordo com as ordens da Central 46, todos foram executados. O derramamento de sangue não pareceu incomodá-la em nada, mas Atsuki pegou uma lista que ela lhe entregou, mais de uma dúzia de nomes, cada um marcado com um X vermelho em negrito. Em seguida, ele lhe entregou uma nova lista. Este é o próximo grupo a ser eliminado. Basta seguir o plano. Todas essas listas haviam sido preparadas antecipadamente por Masatsuki Ozaki. O destino de todos nelas contidos já estava selado. Se eram ou não Heigai, ele não sabia, e isso não importava. A garota olhou para a cena ensanguentada lá fora, com gritos ainda ecoando no ar, e pareceu pensativa. Quantos deles foram substituídos por Heigai? Cerca de 1 em cada 5, respondeu Masatsuki com um sorriso. Seu tom era casual, como se estivesse discutindo algo totalmente trivial. Mas para aqueles que ficaram no meio disso tudo, foi um verdadeiro pesadelo. Kagerosa Inaba é bastante eficiente. Dê a ele mais alguns meses e talvez não sobre nenhum nobre de verdade, acrescentou Masatsuki, ainda com um leve sorriso no rosto. Capítulo 460. Masatsuki Ozaki encarou friamente os corpos à sua frente, um leve sorriso de escárnio surgindo no canto de seus lábios. Mas desta vez eu realmente tenho que agradecer a Kagerosa Inaba. Se não fosse pela confusão com Heigai, não teria sido tão fácil dispensar tantas pessoas de uma só vez. O velho era uma verdadeira dor de cabeça, mas agora tudo está dentro da lei e das regras. Não há necessidade de se preocupar em deixar o Gotei 13 inquieto. Mas Atsuki deu uma risadinha, visivelmente satisfeito com o resultado. Ele acreditava que o plano tinha sido impecável, nada menos que perfeito. Ah, certo. Não se esqueça de confiscar os bens da família deles para Seireitei. Aizen ainda tem muita coisa que quer fazer, e os fundos estão escassos agora, acrescentou, passando a mão pelos longos cabelos de Nemu Kurotsushi como um lembrete final. A essa altura, o céu já estava mais escuro, com nuvens densas se acumulando no alto, como se anunciassem uma tempestade muito maior no horizonte. Nemu ficou em silêncio ao lado dele, soltando um suspiro silencioso. Que consequências traria esse banho de sangue? E como Masatsuki Ozaki aproveitaria essa oportunidade para concretizar suas ambições? Será que os 3 mundos realmente se tornariam um lugar melhor? Ela não sabia. Não era da sua conta. Seu mundo nunca tinha sido tão grande. À medida que a grande máquina que era o Gotei 13 começou a se mover com toda a sua força, os nobres perceberam que estavam completamente em desvantagem. Nesse jogo de poder e lucro, eles estavam fadados a se tornarem vítimas. E Masatsuki Ozaki agora estava do lado vencedor. Seu riso ecoou pelo ar, como um prenúncio de uma nova era. Mesmo tremendo de medo, os nobres começaram a nutrir outros pensamentos. Afinal, aqueles que haviam sido subservientes a Masatsuki sofreram perdas, mas comparados aos que estavam sendo expurgados agora, seus destinos pareciam muito mais favoráveis. Diante da escolha, é melhor agir do que esperar para ser abatido. Em comparação com a sobrevivência de suas linhagens familiares, coisas como honra ou desgraça eram passageiras e insignificantes. Eles agiram imediatamente. Nos dias que se seguiram, inúmeros nobres fizeram fila para visitar a casa de Ozaki, jurando lealdade a Masatsuki Ozaki. Ao mesmo tempo, Masatsuki não hesitou em eliminar diversos juízes e sábios indisciplinados. Feito isso, ele emitiu uma ordem direta ao Gotei 13. Sob o pretexto de estado de emergência, todo Seijo Tokiorin deveria ser isolado, sem permissão para a entrada de pessoas de fora. A partir daquele momento, Aizen começou a viajar frequentemente entre o Complexo Central 46 e outros locais. Todas as suas propostas eram prontamente aprovadas. Muitas dessas sugestões seriam inconcebíveis em circunstâncias normais. Mas naquele momento, os nobres estavam em estado de pânico absoluto, vivendo em constante medo e incapazes de dormir à noite. Quase ninguém percebeu o que realmente estava acontecendo. Aqueles poucos que o fizeram eram os tipos astutos e calculistas, ardilosos como raposas em sua esperteza. Suas mentes ainda estavam lúcidas, e tudo em que conseguiam pensar era em como se agarrar ainda mais à árvore imponente que era Masatsuki Ozaki. E assim, o poder na Seireitei começou a mudar rapidamente. Dentro de uma bolha espacial pertencente à família Ryodoji em Dangai, em um laboratório secreto, Kagerosa Inaba estava de pé diante de uma tela enorme, com a testa franzida. Desde que Masatsuki Ozaki retornou do mundo dos vivos, Kagerosa vinha se preparando, ansioso pelo dia em que poderia enfrentar seu poderoso rival. Mas depois de esperar tanto tempo, a notícia que ele recebeu não era de batalha, mas sim de Masatsuki Ozaki liderando uma purga de Heigai por toda a Sociedade das Almas. O que mais o intrigava não era o fato de seus Heigai terem sido encontrados e eliminados com tanta precisão. O problema era que o número de jogadores que Masatsuki supostamente havia eliminado não correspondia em nada aos registros de perdas de Kagerosa. A discrepância era enorme. Será possível que ele tenha criado tantos Heigai que se esqueceu de registrar os dados? Não, isso é impossível. Um gênio como ele jamais cometeria um erro tão básico. Sim, alguns dos expurgados eram de fato Heigai que ele havia criado, mas a grande maioria não tinha nada a ver com ele. Mesmo que quisesse, com o nível atual de tecnologia e materiais, seria impossível produzir tantos em massa. Mas Atsuki Ozaki deve estar completamente louco. Ele está mesmo planejando matar todo mundo só porque não consegue identificar quem é um Heigai. Isso não faz sentido. Se nem ele conseguia identificar os Heigai, como Gotei 13 conseguiu desmascarar seus infiltrados com tanta precisão? Droga, isso só pode ser proposital. E agora, por algum motivo, ele está no controle do Complexo Central 46. Então tudo isso não passa de uma desculpa para expurgar os dissidentes. Aquele velho tolo, Geiyuzai Shigekuni Yamamoto, realmente entregou o cargo de capitão-comandante a alguém como esse? Furioso, Kagerosa Inaba cerrou os punhos, o sangue escorrendo das palmas das mãos enquanto suas unhas cravavam na pele. Ele nunca havia sentido esse tipo de raiva antes.
Ele sempre se considerou um gênio, tendo apenas Mayuri Kurotsushi, Kizuki Urahara e Aizen Souzuki como seus iguais intelectuais. Mas Atsuki Aozaki? Ele não passava de um brutamontes musculoso. Mas agora ele havia sido completamente superado pela mesma pessoa que antes desprezava. Espere um minuto. Aizen é o tenente de Masatsuki. Isso só pode ter sido ideia do Aizen. Sim, com certeza foi obra dele. Após um breve acesso de raiva, ele se recompôs rapidamente, reprimindo sua ira. Não, tem algo que não está certo. Seu objetivo era destruir Sereitei, fazer com que aqueles nobres arrogantes pagassem por rejeitarem seu valor. Mas as ações de Masatsuki Aozaki não pareciam contrariar esse objetivo. Afinal, ele não estava fazendo exatamente o que Kagerosa sempre quis. Apesar dos sentimentos conflitantes, após refletir um pouco, Kagerosa decidiu que o melhor era esperar um pouco. Enviar mais Heigai para a Sociedade das Almas neste momento seria puro suicídio. Quanto aos que já haviam sido enviados, esses estavam praticamente perdidos. Ainda assim, enquanto ele permanecesse, o Heigai sempre poderia ser substituído. Afinal, os ladrões podem atacar durante 1000 dias, mas ninguém consegue se proteger deles para sempre. Ele sempre poderia esperar até que Masatsuki se acalmasse, e então enviar novos Heigai para a Sociedade das Almas. Resumindo, agora não era hora de desistir. Por ora, ele se manteria discreto e observaria. Ao pensar nisso, Kagerosa soltou um suspiro de alívio e afundou lentamente em sua cadeira. Ele teve que admitir, mesmo agora não se atrevia a encarar Masatsuki de frente. Se ele tivesse completado a fusão com Nozomi Kujo e se tornado Oku Yushima, estava confiante de que seria invencível. Mas como Kagerosa Inaba? Não é uma boa ideia. Nesse instante, uma voz repentina soou atrás dele. Kagerosa-sama, se eu fosse você, não estaria tão relaxado. A voz cortou o ar como um vento gélido, fazendo o coração de Kagerosa disparar. Ele ergueu o olhar bruscamente, com um lampejo de surpresa e inquietação nos olhos que logo disfarçou com compostura. Este não é o momento para descansar. Ouvir aquela voz familiar despertou uma pontada de irritação no peito de Kagerosa. Morar sob o teto de outra pessoa significava, na prática, não ter nenhuma privacidade. Franzindo a testa, ele se virou. Ali estava uma figura que aparecerá silenciosamente na sala, Ganryu Ryodoji. Ele parecia completamente fascinado pelo ambiente ao seu redor, inspecionando cuidadosamente cada detalhe. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!